Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Hoje eu estou aqui com um amigo, Juliano Kimura. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado aí pela sua presença. Opa, Vinícius, obrigado. Só para vocês conhecerem um pouquinho do Juliano, ele é empresário, ele é palestrante internacional. Ele fala muito sobre blockchain, sobre W3, fala sobre inteligências artificiais. Hoje a gente vai debater sobre muito assunto aqui. Mas, primeiramente, vocês já me conhecem e eu gosto de conhecer quem é o Juliano. Me conta aí, Juliano, quem é você? Opa, Vinícius, tudo bem? Bom, eu não sei se algum rótulo me define, porque quando eu falo da minha carreira, tipo, acaba sendo um negócio meio amplo, né? Tipo, desde os games, passando pelas redes sociais e hoje caminhando para Web3, blockchain, inteligência artificial. Então eu gosto de me dizer que talvez eu seja uma espécie de ativista digital. Já me xingaram de tecnocrata. Tipo, eu acredito que a tecnologia realmente seja uma ferramenta que pode melhorar a sociedade, Sim, melhorar a vida das pessoas. E aí, quando eu falei isso, alguém gritou lá do fundo, ô, tecnocrata! Só pra rotular, né? Justamente pra colocar o título. Daí eu falei, caramba, eu nunca tinha ouvido tecnocrata. Primeira vez que tinham me chamado de tecnocrata, eu falei, vou pesquisar o que é isso. Na verdade, no fundo, eu sou um tecnocrata. Eu acredito realmente nisso. E desde então eu venho ensinando, palestrando, viajando pelo Brasil, ensinando pessoas sobre o uso da tecnologia, sobre como que elas podem usar isso no dia a dia, não só na vida profissional. Você passou literalmente do âmbito geral para ir a algo muito mais profundo, né? Quando a gente fala de W3, blockchain, inteligências artificiais, ele é muito mais complexo do que o ambiente tecnológico habitual. Eu acho que assim, toda a parte de tecnologia, ela está passando por várias camadas, né? E na verdade a Web3, ela é mais uma camada. Quando a gente fala de Web 2, Web 1, foram transformações da tecnologia, e aí a provocação que eu gosto de levar é dizer o seguinte: a internet, você acha que a internet chegou na sua última versão? Não. Está longe de chegar na sua última versão. Então eu estou estudando essas atualizações. Legal. Eu não vou fazer a pergunta do que é W1, W2, W3, você vai explicar isso ao longo da conversa, porque eu quero antes entender como que você chegou nisso. Como que você se apaixonou pela tecnologia, como que você abriu a sua agência? Me conta um pouquinho antes de tudo isso. Então, eu sou uma pessoa que eu não sei como que eu dei certo, porque na verdade, desde o começo da minha carreira, eu não tinha um objetivo. Mas teve uma coisa que me movia, que era uma paixão por tecnologia, mas a princípio em jogos, né? Então, meu primeiro grande emprego foi numa empresa chamada Level Up Games, que trouxe o Ragnarok Online. Que era maravilhoso, né, Level? Que quando eu saí eu lembro até hoje que assim, eu conheci o diretor num evento, desses eventos de anime. Inclusive, isso que era uma coisa que sempre... Eu fiquei pensando na minha carreira, como que eu acabei chegando até aqui, né? E em todas as ocasiões, eu sempre estava fazendo alguma coisa que eu gostava muito. No caso, eu estava num evento desses... Anime, games, etc. Na BGS da vida, não? Muito antes didisso. AnimeCon na época, né, que acho que nem existe mais. Não lembro, não sei se existe ainda não. Foi os primórdios, isso foi meados de 2000 e pouco, assim. Então, quando eu fui nesse evento, eu conheci o diretor que estava trazendo o Ragnarok para o Brasil. O nome dele é Júlio Veites, inclusive... Grande abraço. Grande abraço pro Realmente. Júlio. Ele para mim é um cara que assim foi um mentor para mim. Ele encaminhou toda a minha carreira, porque naquela época eu era um moleque que não sabia o que eu ia fazer, né? Então, quando eu cheguei lá, eu conheci o Júlio e eu falei, pô, Júlio, você tá trazendo esse jogo aí, né? Tipo, esse jogo eu tô jogando no exterior. Putz, vai ser incrível, vai vir traduzido em português. Foi o primeiro jogo traduzido em português brasileiro. E eu tinha uma paixão por jogar jogos, mas jogos não normais, jogos que eram multiplayers, né?
Tanto que não sei se você tinha PlayStation 1, tinha um negócio chamado Multitap. Aquilo ali era tipo... Cara, eu já ouvi falar, mas é aquilo tipo lenda. A gente ouve falar, mas nunca tinha o dinheiro pra poder ter na época. Exato! Não, e aquilo pra mim era o sonho da minha vida, aquilo. Porque no PlayStation, e em todos os videogames, você tinha o limitante de two players. Era Exato. 2 jogadores. Hoje não, hoje é tudo online, tudo era maravilhoso, mas na nossa época... Naquela época, Pai do céu. 2 jogadores era o máximo. Era o máximo. E quando o PlayStation 1 saiu, eles divulgaram um aparelhinho chamado Multitap, que permitia você jogar com até 8 pessoas simultaneamente. Você Sim. comprava 2, né? colocava, cada um plugava 4, era só a lenda ali. Era uma lenda. Você jogar com 8 pessoas simultaneamente... Mas era eu também não lembro de nenhum jogo que dava pra fazer isso. Nossa, eu comprei isso, porque era meu sonho. Então a gente comprou um desse, comprou os controles, e foi as primeiras vezes que eu comecei a ter interação, porque o meu tesão era as possibilidades infinitas de você estar com múltiplos jogadores. Uhum. Então, pra mim, jogo multiplayer em rede, pra mim era coisa máxima, assim, né? E isso acabou me levando pra Level Up Games, o mundo virtual E do aí você Ragnarok. começou a entender como funcionava por trás dos bastidores de tudo isso. Aí eu trabalhei com Maurício Tintati, que é o cara que trouxe o Second Life pro Brasil. Ele trouxe Priston Tale também. Trabalhei no Priston Tale. Nossa, também. jogava muito. Perdi muitas horas da minha vida em Priston Tale. Nossa senhora. E daí eu fui pra... Quando eu saí desse universo, na verdade, todo mundo que trabalhou comigo naquela época foi na direção de redes sociais. Porque por alguma razão, os games sempre foram os primeiros a usar a rede social, a internet como vanguarda. Uhum. Então, tipo, as primeiras comunidades profissionais, por exemplo, comunidade do Orkut de games e de empresa, eram as comunidades de games. Sim, verdade. Tipo, praticamente games é vanguardista em quase tudo. E isso acabou me direcionando e eu fui pro universo de redes sociais. Foi quando eu conheci meu segundo mestre, que foi o Gil Gerdelli. Fiz um curso do Gil na SPM, a primeira turma de inovação digital e redes sociais na época. Primeira turma, hoje deve estar, se ainda existir, deve estar na 30ª, 40ª turma já. Cara, eu lembro que eu conheci você em uma das palestras que você deu de redes sociais. Né? Que já foi um longo tempo depois lá no próprio... Ai, meu Deus, me fugiu agora o nome. Quando a Sebrae sempre faz o Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor, isso. Nossa, isso foi em 2014 Isso, já. por aí foi que eu conheci 2014. você. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Tanto é que eu trabalhei com o Juliano Kimura na época da MASP. Enfim, a gente já vai chegar nisso. Volta um pouquinho. Isso, foi 2000. Eu estava em 2014, 2015. Eu trabalhei no Facebook. Que aí eu fiquei como palestrante do Facebook, viajei todas as feiras do empreendedor. E saindo em 2015, eu fui para jornada solo. Na verdade, quando você criou a Trianons. Na verdade, a Trianon já existia antes. Porque eu trabalhei com o Gil, né, durante um tempão. Chegou um momento que eu não tinha mais onde crescer junto com o Gil. E aí eu alcei voo solo. Né? Montei minha empresa e comecei a caminhar. Isso foi meados de 2011, 2012. Onde era tudo mato, eu lembro disso. 2010, aí que eu também abri a empresa, mais ou menos, nessa época. Então, cara, era um marketing digital, era na veia naquela época. Nossa, e assim, se você parar para falar de digital, assim... se 2008 a gente ainda já considerava mato ainda, vamos falar que é o mato das redes sociais, talvez o mato da Web 2, talvez. Verdade, verdade. Porque aí teve o mato da Web 1, que foi lá a meados de 98, mato da Web 2 em meados de 2008, e agora a gente está vivendo o mato da Web 3 praticamente. Uhum. Para quem não sabe, conta aí o que é Web 1, Web 2, Web 3, qual é esse cenário aí? Bom, Web 1... a gente tinha os murais. Então tem um livro, inclusive, muito bom, chamado Read, Write On, que é Ler, Escrever e Possuir. Esqueci o nome do autor, mas depois eu mando para o pessoal. Ler,
escrever, possuir. Então, esses 3 termos é o resumo da Web 1, Web 2 e Web 3. A Web 1, essencialmente, era ler. Você dificilmente conseguia publicar, porque não era todo mundo que tinha a habilidade de publicar, era Sim, difícil. Tudo em HTML, né? E outras Acho que era linguagens. menos que isso, era billboard, era mural, era muralzão mesmo. Chat era aquele chat. Como que era o nome? Eram os Não lembro Mirk. também. Não Mirk. lembro. Os Nossa, Mirks. verdade. Isso. Cara, a gente começa a falar de umas coisas, não, a gente vai começa- batendo umas nostalgia. Computador monocromático para baixo. Aí você fala, a primeira internet é ler, a segunda internet é escrever, que deu ao poder de todas as pessoas poder publicar, escrever. Então a Web 2 deu muita ferramenta para todo mundo utilizar. E isso foi uma democratização das possibilidades. Todo Sim, mundo pôde. começou a vir aquela leva de Apache, de Java, aqueles pop-ups infelizes. Um monte de Exato. coisa. E todo mundo e chegou esse momento que todo mundo podia literalmente criar uma página, um perfil, publicar foto, imagem, vídeo com 2, 3 cliques. Acho que isso resume um pouco da Web 2, né? Porque todo mundo tem esse poder. E a Web 3, ela é o possuir. É o possuir por quê? Porque a partir desse momento, você vai poder ter coisas digitais que elas estão de sua custódia e ninguém pode acessar sem a sua autorização, tá? É um pouco complicado, por quê? Porque a gente não está acostumado. É que aí já entra muito naquele papel de uma vida digital, você utilizar a inteligência. Mas é mais que isso, porque a custódia real, ela tem a ver com a criptografia. NFT e tal, essas coisas. Isso, é criptografia. Então, quando você tiver de posse de um ativo digital, esse ativo ele realmente está com você. É algo único. O que não acontece na Web 2. Por quê? Porque hoje na Web 2 você não é dono de nada. Sim, você cria e tem os servidores ali, né? Tipo, quando você cria algum conteúdo para um Facebook, para um Instagram. Exato. Você Não está é seu. criando, mas você está criando lá. Você está num terreno alugado. Uhum. Você está acessando o servidor de alguém, que alguém está pagando, que alguém está dando acesso para você e que, de certa forma, qualquer uma dessas instituições, elas podem tirar o seu acesso. Sim. Ou sem pedido. Vamos pegar o exemplo da X aqui, que saiu do Brasil, acabou. Exato. Simples assim. Isso é um ponto excelente, porque, por exemplo, você está num nível que, legal, hoje cortaram o acesso ao X. Você sabia que na Web3 existe um protocolo chamado Nostr, que ele é uma rede social descentralizada. Então, nessa rede social descentralizada, como ele é um protocolo, você pode colocar suas publicações, seus dados nesse protocolo e os aplicativos, eles pedem acesso ao que você tem. Então, é um processo inverso do banco de dados. Você tem custódia das suas coisas e os aplicativos pedem acesso para você. Entendi. Nesse caso, é impossível você censurar. Por quê? Porque você pode censurar o aplicativo, mas você não pode censurar o seu conteúdo. o protocolo, porque o protocolo tem o seu conteúdo. E você consegue conectar ele com infinitos aplicativos. Você acha que a justiça estaria preparada para algo desse tamanho, desse porte? Tenho certeza que não, né? Mas Então, a gente teve essas discussões que eu tenho, inclusive, uns jornalistas comentando sobre isso, né? Porque a questão da proibição da VPN. Aquilo ali é de uma ignorância sem tamanha. Né? Porque, assim, é quando alguém vira e fala, eu vou fazer uma coisa que é impossível de ser feita. Tecnicamente, é inviável você punir pessoas usando VPN. Porque é um desconhecimento técnico sobre o que é uma VPN. A VPN é um túnel que entrega privacidade, que entrega um monte de coisa, mas pelo fato de entregar a privacidade, ela é utilizada de diferentes maneiras.
Nesse caso, está se proibindo a VPN, porque, por exemplo, assim, duas empresas. Você tem uma coisa que você tem que transferir de uma empresa para outra em sigilo. As empresas usam VPN para manter o sigilo dessas informações, porque são informações muito importantes. Ponto. VPN não é proibido. Não deveria ser proibido. O que aconteceu foi que proibiram a VPN com o intuito de você não burlar o acesso ao acesso ao Twitter. Então, Só que é mais ou menos você dizer o seguinte, você está proibindo, vou exagerar um pouquinho, a própria internet. Porque para você descobrir uma pessoa que está acessando uma VPN, você teria que ter acesso a VPN, ter acesso ao local privado, é muito assim, muito a grosso modo. Você teria que confiscar o computador da pessoa e mais que isso, porque você sabe quem baixou e quem usa a VPN, mas você não sabe que conteúdo que ela está utilizando. Exato. E isso assim, isso é de uma coisa que não tem tamanho. E passa a ser até ilegal, né? Porque quando você começa a invadir a privacidade do outro... Sim. Isso já está contra a Constituição por si só. Basicamente você... inclusive, isso é um ponto que eu acho muito legal. Que, por exemplo, a Web3 vai resolver problemas que a sociedade ainda não está preparada. Transparência, privacidade, são coisas que existem na Web3, que são novos recursos, que na Web2 não existe. Só que o que acontece? A gente criou um monte de lei, um monte de averiguadores do trâmite ali. Do trâmite, sendo que no futuro esses averiguadores são desnecessários. E é aí que entra todo o problema da nossa sociedade. Toda a problemática, porque se criou-se 20, 30 anos de um sistema para você fazer curadoria, né? A gente chama de middleman, né? Que é o terceiro. Terceira parte. Para eu fazer uma transação com você, eu preciso de um intermediário. A Web3 ele descarta esse intermediário. Até porque tudo se torna mais seguro na transferência de dados. Exato. Só que a gente não está preparado para tirar do intermediário. Você fala de intermediário, mas para que precisa de intermediário? Precisa de alguém para, assegurar que aquela transação é válida. Mas espera aí, mas o próprio sistema não pode assegurar isso? Na criptografia, sim. Então você descarta o intermediário, o middleman. E esse é um problema, porque se você pensar que há mais de 30, 40 anos, muito mais que isso, na verdade, estão se criando sistemas de governança que envolvem checadores, né? Tipo cartório. Eu preciso verificar. Começa por aí, o cartório já vai deixar de existir logo de cara. O cartório é um lugar que você vai lá, bota uma assinatura. Aliás, hoje em dia ela já está perdendo o efeito porque você consegue fazer através de uma certificação digital, por exemplo, algo simples. Exato. Muitas vezes você tem que fazer, por exemplo, como que é o nome? Procuração, né? Procuração. Para você dar uma permissão para alguém. Só que assim, hoje existe um lugar que é o cartório para você ir lá, assinar, pagar taxa, carimbo, etc., para você autenticar algum documento, alguma coisa. A questão é que a própria blockchain, ele é conhecido como protocolo de confiança. Então, ele é o próprio autenticador, porque ele tem um sistema de você colocar timestamping, assinatura, de maneira imutável. Para quem não tem o conhecimento e até tem um certo receio e medo desse tipo de segurança, como que funciona assim por trás? Eu vou explicar de um jeito bem simples, né? Imagina que você está escrevendo um recado. Aí esse recado, ele é criptografado e ele é colocado numa criptografia, num bloco de criptografia. Quando você vai colocar mais outra informação, você vai pegar essa criptografia e vai misturar com a outra informação, e as duas informações elas vão criar uma corrente. Ela meio que entrelaça as duas informações. Quando você cria essa criptografia, significa que quando você tentar alterar qualquer informação dentro dessa corrente,
O que acontece quando você quebra? Se dissolve por inteiro. Ela não consegue mais continuar. Então, imagina todos os dados que vão vindo nessa corrente, eles são completamente imutáveis. Ah, mas dá para hackear? Cara, não dá. Porque se você mudar uma vírgula aqui, você quebra todo o entrelaçamento de dados. Então, é uma forma de você ter uma informação imutável na internet. Até hoje, né, a blockchain é uma tecnologia revolucionária porque ela torna esses dados imutáveis. Certo. Muita gente confunde criptomoedas, criptoativos com Porque blockchain. quando você fala blockchain, a pré-concepção do público em geral Exato. já veio para criptomoeda, já veio Exato. pro Bitcoin, né? Mas a blockchain é a tecnologia por trás dos criptoativos. Então, ela é uma tecnologia, um conceito que é basicamente matemática pura. Ele entrelaça os dados e esses dados, depois de entrelaçados, você não consegue mais alterar. Então, a partir desse momento, por exemplo, se você registra uma informação na blockchain, você não consegue tirar mais. Certo. Então, ela torna isso incensurável também. Se torna algo legítimo que só aquela pessoa que criou consegue ter. Simples assim. Sim. Tá. E como você se envolveu nesse universo totalmente novo? Porque assim, em 2014 para 2015, a gente estava falando ali da Trianons, da MASP, Sim. né? Que já era um conceito muito legal da gente criar agências para a gente fazer treinamento de pessoas. Sim. Isso é um conceito bom. E como que você separou? Porque ali eu lembro que você ainda gostava muito de games e inclusive você tem um jogo de cartas para marketing digital, né? De lá para cá, o que aconteceu para você mudar a rota? Então, na verdade... É que não mudou tanto, né? Não Você foi, ainda tem o conceito básico tudo, mas... Na verdade, não foi nem uma mudança de rota tão grande assim, né? Porque, por exemplo, eu estudava sobre... A gente estudou muito sobre crowdsourcing, crowdfunding, aqueles financiamentos coletivos, cultura open, né? Cultura hack. Isso vem tudo de meados de 2004, 2005, porque já se falava sobre uma nova economia. Sim. Lembra disso? O pessoal falava... Nossa, lembro. Quando o marketing digital, primeiro que eu sempre falo que não existe marketing, né? Existe conceitos de marketing, ações de marketing dentro do âmbito digital. Mas quando se criou a palavra marketing digital, cara, tinha muitos preceitos e muitas coisas que levavam para essa nova economia mundial. Exato. E assim, essa nova economia, desde a chegada da internet, ele tem a ver muito com o livre acesso, né? Desde que a internet ela foi criada, ela permitiu o ser humano ter acesso a uma quantidade de conhecimento que não tem precedentes na humanidade. Esse volume de conhecimento começou a gerar uma coisa que é a abundância. Então, como todo mundo podia publicar vídeo, publicar foto e contar coisas, ensinar coisas, então o valor ele começou a se tornar uma coisa de quem é mais rápido. Verdade. Então, quem entrega mais conhecimento, quem entrega mais valor, ele cresce mais rápido. Isso é o que aconteceu com a internet. Porque daí o pessoal começou a entregar humor, entregar conhecimento. Se você parar para pensar, tudo que você quer aprender está no YouTube. Sim, tudinho. Tudo. Não tem... A única diferença hoje, por exemplo, da transição de meados de 2018 para agora, né, pós-pandemia, é que nós, mentores, nós meio que organizamos as informações. Mas a verdade é que tudo tá lá. O conhecimento todo tá lá. É que você vai levar, 20 anos para poder aprender uma coisa que um mentor te acelera rápido. Ok, beleza, Exato. Maravilhoso isso. Mas tá lá. Exato. Então, por exemplo, se todo mundo está ensinando, vai ficar mais difícil. Porque uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é você ganhar valor. As pessoas confundem ganhar valor com ganhar dinheiro. Então, quando você está começando a construir algo, no âmbito digital, estava faltando uma peça. Quando você fala de redes sociais, quando você fala de colaboração, estava faltando uma peça.
E eu arrisco dizer que essa peça que faltava era a tecnologia blockchain. E aí eu vou entrar mais a fundo. O Tá. negócio fica gostoso, fica muito gostoso. Que é o seguinte: hoje você tem, por exemplo, a Twitch, você tem o Facebook, eles estão pagando os creators. Sim. O pessoal já falava de creators economy. Só que isso, tanto creators economy e economia de colaboração, de comunidade, todas elas eram falhas. Por que elas eram falhas? Porque estava faltando uma peça que permitia a gente trocar valor sem o intermediário. Porque todo o conhecimento que ela tinha não era propriamente dela, ela estava deixando para outra pessoa. E aí o intermediário fica com 60, 70, 80% e o criador fica com 20, 15, 10, 7%. Isso é real. Sim. Você vai lá, cria um monte de conteúdo no YouTube, no não sei o que, aí você vai ver, tipo, tem um monte de visualizações, leva tráfego, agrega valor, só que a plataforma te paga, tipo, a esmola da esmola. Exato. Você vai para um YouTube da vida ou você vai para uma stream da vida, a Twitch? É, Twitch. Exato. Cara, você ganha... Agora, se eu te dissesse que na Web3 você vai ganhar dinheiro direto do espectador para sua carteira sem intermediário. É uma grande evolução. É uma evolução Grande evolução. Surreal. E se eu te dissesse mais? É porque eu tô pensando já em criadores de conteúdo, porque na época eu já fui youtuber, né? Você lembra ainda da época, a gente jogava Pokémon Go e tal, enfim. E aí eu lembro de todo um trajeto de história aí, qualquer dia eu até conto, que, cara, a gente ganhava nada. Eu tinha, sei lá, 3, 4 mil inscritos e ainda tava passando fome, teoricamente, porque não ganhava... tanto é que, para vocês terem base dessa situação, durante um ano eu fui youtuber e eu tinha esses 4, 5 mil seguidores. Sim. Todo o dinheiro que eu acumulei durante todos os meus vídeos ainda estão no YouTube, porque eu nunca peguei R$1. Tá travado, porque você tinha limites, né? Você tinha um valor mínimo para você poder sacar, por exemplo. Exato. Então, e esse é um grande problema. Quando você fala de Web3, a gente está indo para um outro universo que é maior do que esse. Que é, por exemplo, hoje existe uma plataforma de streaming em Web3, em blockchain, aonde os espectadores podem encodar vídeo. Ou seja, você empresta a sua máquina para processar o vídeo, você ganha um pouco de dinheiro porque você está emprestando infraestrutura, processamento, e você pode usar esse dinheiro cripto que você está ganhando para você financiar os próprios influenciadores. Ou seja, é totalmente um mercado novo, aberto aí. É uma nova economia, porque você está falando de uma nova forma de você transacionar valor e ativos digitais num nível... É que assim, é um mundo maravilhoso e muito grande, só que o pessoal não tem todo esse conhecimento, né? Ainda não. Não, e a gente estava conversando, assim, se a gente for parar para pensar, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte: a Web3 ela é inevitável. Isso é natural, a gente vai crescer. A minha única preocupação é o público não está tão preparado com todo esse conhecimento. Não está, e o processo que isso vai acontecer vai ser muito semelhante com os processos dos anos anteriores. A gente tem um livro chamado As Espirais da Moda, e ele fala que assim, a gente, na humanidade, a gente passa sempre pelos mesmos processos. A primeira revolução industrial, segunda, terceira, quarta. Com a inteligência artificial, a gente vai viver mais uma revolução industrial. Nada mais. Eu não estou nem preocupado, porque é mais ou menos você olhar da seguinte maneira: a gente passou por 2, 3 revoluções em menos de 4 décadas. Tá? Verdade. Passamos por grandes revoluções.
do meu nascimento em 1990 pra cá, cara, mudou muita coisa. E eu sou muito grato a Deus por conseguir passar por todo este processo. A gente via fita VHS, a gente viu coisas antigas, mas também coisas muito novas, né? Não, e se Ninguém você... nem sabe o que é internet de escada hoje em dia. Não, é que assim, o pessoal não tem consciência do tamanho da transformação. Verdade. Que a gente pegou 80, 90 ali, eu nasci em 80. Eu peguei já, tipo, desde o Odyssey. Você pegou um pouquinho antes. Se você parar pra pensar, tipo, todos os jogos do Atari, eles cabem, tipo... Eles cabem num... Sei lá, menos do que uma foto. Menos do que um oi que você manda no WhatsApp. Verdade. A quantidade de informação que tem em uma pequena mensagem que você manda no WhatsApp é superior à quantidade de informação que tem nos jogos do Atari. Verdade. Verdade. É surreal. Atari tem, sei lá, 5 mil jogos? Mais ou menos? Muito menos. E os bits, a gente tá falando de tipo, porque ali eram... Ah, não, a Atari ainda é um pouquinho antes. Eu tava pensando no Super Nintendinho. Não, ainda tudo bem que ainda tem Atari bastante antes, jogo. o Bem Atari bem antes. Eu lembrei que era aquele o joystick era um só. E você só tinha um botãozinho. Sim. Obrigado, lembrei. E ali você tá falando de questão jogos... de bits mesmo, aquelas coisinhas bem... Bem binário. Você tá falando de pouquíssima informação, menos que um bloco de notas. Muito menos que um bloco de notas. Tipo, um bloco de notas, quando você vai ver no Windows, tem 1K. 1KB. Aquilo... 1KB. Só pra vocês terem noção, 1KB é tipo 1000 bytes. A gente tava falando de tipo 10, 15 bytes. Tipo, é um negócio. É um negócio muito menor. Muito micro. Então, quando você para pra pensar em toda essa revolução, eu não tô preocupado com a preocupação que tá vindo. Porque, na verdade, a gente tá se adaptando. Quem tem que ficar preocupado é quem não tá se atualizando. Esses têm que ficar preocupados. Então, mas é esse X da questão. Porque assim, eu vejo os empresários, tá? Vamos jogar aqui agora um pouco pro real, não digital. Se bem que digital... Enfim, você entendeu. Quando a gente fala dos empresários, cara, já tem assim, uma leva de pessoas, eu não sei te falar a porcentagem, que nem estar nas redes sociais, nem ter um site tem. E tá se matando, obviamente, porque, lógico, a gente está num âmbito digital, está se matando para se manter no mercado. E o cara tá preso com a mentalidade de não querer evoluir. Sim. Quando a gente entra num Web3, é tipo... É uma evolução gigantesca, é de anos-luz. A internet, para quem não tem internet, já é uma evolução de anos-luz. E da internet para um Web3 é tipo... Então, é que tem um ponto, Vini, que o pessoal não está enxergando. Inclusive, o tema da minha palestra é a cegueira coletiva da inteligência artificial. Hoje é a minha palestra que tem mais procurada hoje é essa palestra, né? Por quê? Porque tem uma coisa que ninguém está percebendo. Tá todo mundo falando de inteligência artificial, estão falando sobre o que pode, o que não pode fazer, qual que é a perspectiva, etc. Mas ninguém percebeu que depois de toda a adoção da IA, vai acontecer um negócio que ninguém está prevendo. O que seria isso? A aceleração de todas as tendências, inclusive da Web3. Sim. Até porque a evolução do inteligência artificial ela já é exponencial. Sim. Isso é um fato. Só que ela vai se tornar mais exponencial, porque a IA ela vai ter impacto. Imagina que assim, nos últimos 20 anos, a gente armazenou milhões de dados. Só que esse monte de milhões de dados, de terabytes, que estão armazenados por aí, eles são completamente inúteis. Porque é um grande histórico inútil de um monte de bilhões de informação. Uhum. Só que a partir desse momento, a gente está falando de pegar um trilhão de códigos e organizar essa situação. Numa super inteligência. Porque o que está acontecendo é que a gente está caminhando para uma super inteligência. Porque você pega um monte de LLMs, que são essas linguagens, são todas essas... as linguagens de aprendizado, né, de machine learning, que a gente vai se conversar, elas vão se conversar. Em um momento,
momento elas vão se conversar. Então, e já tem gente fazendo isso. Botando uma IA para conversar com a outra, para elas se melhorarem. Porque hoje, quem está usando... Sim, não precisa ir muito longe. Você pega ali 2023, um ano atrás, para 2024, a criação e evolução dos vídeos que teve, isso aí é inteligências artificiais conversando para se melhorar. E hoje quem está usando bastante IA, geralmente usa desse jeito. Faz assim, pega uma IA, gera um prompt, aí pega esse mesmo prompt, ele vai testando em outras LLMs e... à medida que você vai pegando um resultado melhor, você vai melhorando os pedidos. As pessoas, elas estão com medo da IA porque, geralmente, elas acham que a IA vai ser tipo Falta de controle. Ela vai ser tipo um deus que consegue literalmente fazer qualquer coisa. No estágio atual, na verdade... Acho que não. Você tem que saber pedir, porque eu acho muito bizarro quando o pessoal vira e fala assim, eu perguntei para a inteligência artificial e ela respondeu uma coisa burra. Eu falei, cara, a pergunta foi burra, a resposta foi burra. É basicamente isso. Você tem que saber perguntar, é verdade. Não é nem saber perguntar, porque você não pergunta para IA. Você pede para ela. Essa é uma coisa que o pessoal tá... IA responde perguntas com precisão. Não responde. Você tem que pedir para ela pensar sobre... Porque generativo, ela tá traduzida de um jeito meio errado. A tradução mais próxima, correta, seria gerador. É uma IA geradora de coisas. Entendi. E às vezes quando a gente fala de prompt, de scripts, não é a questão de saber perguntar, mas sim de você ensinar o que você precisa para inteligência. Ela vai trabalhar para você. Se eu vou falar, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo bem grotesco aqui. Quero que você se torne um especialista em marketing digital. Quando a gente fala sobre marketing digital, é uma infinidade. Então, tem social media, tem gestor de tráfego, tem copyright, enfim, tem diversas categorias. Ao invés de você falar de âmbito geral, treine cada uma das inteligências para trabalhar como um dos representantes ali, né? Uma das pessoas que você tem na sua equipe. E aí você começa a ensinar, olha, você vai trabalhar só com o copy. A copy não vai falar sobre os outros. Tal. E você ensina primeiro, depois ela vai te dar o que você realmente quer. E você vai ensinar ela para ela fazer com o jeito que você quer, com a sua identidade, com a sua forma. E quanto mais o agente ele é personalizado, porque geralmente quando você faz um chat GPT personalizado, o ideal é você definir na sua cabeça o que exatamente você quer que ele faça. Você não pode chegar lá e como você falou. Um copy depois pedir tráfego pro copy. Exato. Não faz sentido. Porque o pessoal tá usando e eles estão meio que brincando com o chat GPT, mas eles estão brincando literalmente. Brincando. Porque quando você fala de usar sério, a gente está falando de um nível de você subir milhões de arquivos numa inteligência artificial. Por exemplo, eu comecei a fazer esse teste. Eu peguei os arquivos de apresentação em PDF da Trianons e comecei a subir no ChatGPT. E falei para ele começar a atuar como um planner. O que aconteceu? Ele foi melhorando para fazer um planejamento com base nos planejamentos que foram feitos anteriormente. Só que hoje o grande gargalo da IA tem a ver, na verdade, da IA, da Web3 e de toda a internet, tem a ver com poder de processamento. Sim. Hoje nós não temos hardware o suficiente para poder competir com essa inteligência. A gente tem conhecimento, a gente tem programação, mas a gente não tem hardware suficiente. Por isso que a NVIDIA hoje é a empresa que mais está valendo no mundo, é a NVIDIA. Por quê? Porque a OpenAI está comprando a NVIDIA. Todo mundo está comprando a NVIDIA. O cara tá dando risada. O básico do básico. Quando você começa com um jogo, você já tem que ter uma plaquinha de vídeo. Ele começa por aí. Sim. E quando você parar de fazer, todo mundo vai precisar, porque blockchain vai precisar. Blockchain usou muito tempo placas de vídeo para mineração. Sim, verdade. Agora você vai ter IA. Você vai ter uma coisa chamada ASICs de IA. Né? Porque hoje já existe ASICs de blockchain.
O que é ASICs? São placas de fins específicos. Ou seja, você tem um hardware, né, que você tem ele é de uso específico para uma única coisa. Entendi. Isso Não é um é ASICs. um geral. Exato. Então, por exemplo, o ASICs para blockchain, ele fica jogando hash de mineração numa velocidade tipo monstruosa. Né? Comparando assim com uma placa normal, é tipo 10 vezes, 100 vezes mais. Muito, muito, porque ele só faz aquilo. Ele foi feito só para fazer aquilo. Então você vai ter uma ASICs própria para IA. Uhum. Hoje a evolução do hardware, quando a gente fala, você acha que quanto tempo você levaria para poder a gente... Eu sei que assim, lógico, é que de meados para cá, antigamente a gente pegava assim, um Pentium, um i3, i5, i9, ok, processamento, maravilhoso. Sim. Memória, a gente tem memórias aí de 1 tera, 2 teras no mercado. Sim. Mas para você dar acesso a um poder como é a inteligência artificial para o público, a gente está falando de um nível de processamento muito mais avançado. Eu faria a seguinte provocação. Tudo que você imagina que falaram que é tendência para daqui 10, 20 anos, tira uns 60% desse tempo, porque vai encurtar. Sim. Então, se antes o pessoal falava que isso ia acontecer em 10, vai acontecer em 4. O que o pessoal falava que ia acontecer em 20, vai acontecer em 8. Então, vai ser, assim, uma velocidade muito absurda. Eu tô feliz porque eu vou ver isso acontecendo. Tomara, assim, quero estar vivo até ver isso acontecer. E com a inteligência artificial, isso vai ser possível. Por quê? Porque a produção de hardware vai ser melhor e mais eficiente. A produção de software nem se fala. Você pega... As criações de arte, por exemplo, um CorelDRAW da vida que a gente usava muito CorelDRAW, Photoshop ainda, Sim. né? Eu sei que tem pessoas que fazem milagres com Paint, mas já foi uma grande evolução. Quando a gente fala de inteligência artificial, então... Nossa, e olha o que você tá falando. Você tá pegando o segundo impacto. Eu tô pegando coisas lá de trás para poder trazer aqui pro hoje, para o pessoal entender, né? Mas você pega, por exemplo, a IA. A IA vai ter impacto em vídeo e imagem. Só que eu chamo ela de tipo segundo impacto, vai. Porque o primeiro impacto, na verdade, vai ser no desenvolvimento. Qual que é a linguagem mais natural que uma máquina pode falar? Programação. Fato. Cara, o mercado de desenvolvimento de aplicativos, de software, de personalização, de criar HTML, de fazer qualquer coisa, ele vai ser impactado de um jeito. O que me entra numa outra pergunta. Você acha que toda essa inteligência não deixaria o ser humano um pouquinho mais burro? Eu pergunto isso porque, tipo, eu vejo uma certa tendência das pessoas quererem algo muito mastigado e não estudar necessariamente para poder ter Você começou a usar a internet, você ficou mais burro? Eu não. Eu corri atrás de querer buscar entender. Aí é o mesmo processo. Tá, É porque o que acontece? A internet te deu acesso democratizado a tudo. Uhum. Tem gente que usou para estudar. Pro bem e pro mal. E tem gente que usou para fazer cagada. Quem que tá vendo, sei lá, vídeo de pegadinha, vídeo de zoeira. Não, é o entretenimento, mas mais besterol que pode ser. Eu não tô tentando ser o pessimista aqui da história. Eu tô tentando trazer porque eu sei Eu tô traçando um paralelo, porque assim, a história a gente estuda por quê? Porque a gente entende o passado, a gente estuda o passado para entender o presente e prever o futuro. A IA é o mesmo processo. A mesma coisa que falaram da televisão. Para e pensa. Televisão. Verdade. As pessoas vão ficar mais burras. De fato. Isso não dá pra negar. De fato. Então, assim, aí você pega depois rádio. Porque antes era rádio. Rádio virou televisão. Televisão virou internet. Todas as revoluções tecnológicas, as pessoas falavam as mesmas objeções. Verdade. Vini, as mesmas objeções. Posso te dar outro exemplo? Quando o pessoal começou a fazer cadastramento de biometria das digitais,
O pessoal começou a achar que era o fim do mundo. Que ia roubar, ia cortar o dedo pra... Começa por aí as coisas. Isso foi, inclusive, Nossa. começou nos Estados Unidos em meados de, sei lá, que 1960, 50, 40, alguma coisa assim. O pessoal começou a registrar as digitais para quê? Para você poder falar que aquela pessoa é aquela pessoa. Sim. Até porque, teoricamente, né, até que se prove o contrário, brincando, lógico, Sim. mas até que se prove o contrário, nós temos uma única digital. Então, e a digital tem um grande problema. Você lava a louça, tipo, você perde a digital. Você corta o dedo, você perde a digital. Hoje tem uma tecnologia de biometria por íris. A íris ela é mais precisa do que as digitais. Só que as objeções que o pessoal tem com as digitais em 1940 e pouco é a mesma objeção que o pessoal tem hoje com a biometria da íris. E agora com a codificação do blockchain, entendo. É a mesma coisa. Todas as objeções são redundantes. Elas são iguais. Quando você para estudar, você fala assim, existem aqueles que estão preocupados e falam assim... E tem aqueles visionários que realmente, cara, isso é um mundo maravilhoso. E aí é que tá, como é inevitável, se você abraça, você já sabe que aquilo é melhor. Verdade. Aquele sistema é melhor. Não tem, é tipo assim, é questão de tempo. É questão de tempo. Então você já começa a olhar e fala assim, pô, então é pra cá que eu vou. Ah, mas essas objeções, cara, esquece essas objeções. Essas objeções são as mesmas da década de 40, 50, 60. Em cada uma das revoluções tecnológicas, mesmas objeções. Verdade, verdade. Hoje você está atuando mais nisso, em W3, blockchain, inteligências artificiais. Sim, hoje eu tenho trabalhado bastante inteligência artificial. Acho que é uma revolução que assim não sem precedentes. Sem precedentes. Blockchain, ele é um contraponto da inteligência artificial. As duas coisas vão caminhar juntas. É tipo Yin e Yang, sabe? Goku e Vegeta. Goku e Vegeta. É o Yin e Yang. Por quê? Porque a IA ela vai gerar uma crise de confiança. E quem resolve a autenticidade e confiança é a blockchain. Então, as duas tecnologias, elas vão ser assim, quanto mais IA crescer, mais vai ter a necessidade de blockchain. É que a blockchain em si, na grande massa, ela não é tão conhecida. Não. Ela é conhecida por causa das criptos. Mas as pessoas vão usar... Tem muito grosso, assim. Mas as pessoas vão usar blockchain... E eu arrisco dizer que quando elas começarem a usar, elas nem vão saber. Sabe por quê? É tipo o Pix. Se o Pix fosse blockchain, todo mundo já estava usando. Verdade. Verdade. Então você não fica se perguntando, mas qual que é a tecnologia por trás do Pix? Não, ninguém nem pergunta, só utiliza. Se fosse blockchain, tava todo mundo usando. Então, tipo assim, a grande questão é que quando as pessoas... É que eu, Vinícius, gosto de entender as coisas porque eu gosto de ir pro mercado, né? Eu gosto de ir para esse lado mais... Mas aí a compreensão, a gente vai levar isso para um outro nível. Tipo, as pessoas vão entender e vão falar assim, peraí, existem carteiras de custódia, existem carteiras de não custódia. Qual que é a diferença de você ter os seus criptoativos na sua carteira e de você ter dinheiro no banco? O dinheiro do banco pode ser bloqueado. Tá no banco, né? Começa por aí. Tá no banco, você não tem controle sobre ele e você... Só que ele tá, entre aspas, seguro lá, porque você confia. O dinheiro que está na blockchain, que está na sua carteira, ele realmente está na sua custódia. Então, ninguém pode mexer nesse dinheiro. Inclusive, se você perder a chave, você mesmo perdeu tudo. Esse é o grande problema. Por quê? Porque não é todo mundo que está preparado para não ter um lugar onde você não pode recuperar a senha. Começa por aí, né? Realmente, tem pessoas, a gente sabe muito bem disso, para quem está no âmbito do marketing digital, Sim. que a gente não consegue nem o Facebook e o Instagram da pessoa para poder fazer campanha, às vezes, porque ela não sabe qual o login e senha dela. Sim. Começa por aí. Mas, voltando um pouquinho aqui, que eu queria só entender, né, melhor,
para quem está começando, vamos imaginar que o pessoal está assistindo, eles gostaram muito do nosso papo, e lógico que vão gostar, porque isso aqui é realmente muito, mas quero começar a entender um pouco mais desse mercado, quero ir para esse mercado, quais são os primeiros passos, o que eu faria? Olha, hoje no mercado, quem quer aprender sobre blockchain, eu não olharia para o mercado de trade e financeiro. Isso daí é fumaça. Fumaça por quê? Porque você vai perder muito tempo tentando entender por que o dinheiro sobe, por que o dinheiro desce, e isso não é ciência exata. Economia é ciência social. Sim, fato. Se você quer aprender blockchain, você vai aprender programação, você vai aprender código, você vai aprender contratos inteligentes. Melhor forma hoje, quase todas as blockchains estão ensinando isso de graça. E melhor que isso. Porque está precisando de profissionais. Exato. Né? Eles estão pagando para pessoas desenvolver e aprender. Então, hoje existe um negócio chamado Earn to Learn. Né? Learn to Earn. Que é você aprender para ganhar. Você é pago para aprender. Literalmente. Você termina um curso, faz uma prova e ganha criptomoedas em troca. Isso já é uma realidade. Né? Tem muitos projetos que já trabalham dessa forma. Hoje eu tenho uma comunidade chamada Confraria Web3. É uma comunidade que todo mundo aprende, todo mundo ensina. Porque se você parar para pensar, existem mais de 200 protocolos. Eu acho que eu estou, inclusive, nessa comunidade. É um lugar excelente, porque assim, o pessoal vai dar notícia, etc., mas você precisa pedir ajuda. Assim, não dá para entender, não é tão simples de entender, não. Nesse eu posso falar de experiência própria. Sim, nesse estágio atual, o ideal é você estar junto com alguém para te acompanhar. É algo que não dá para ser autodidata. Até dá, mas o tempo que você vai perder olhando 200 protocolos diferentes, porque hoje existem mais de 200 blockchains de camada 1. A gente chama de camada 1 porque é a primeira camada, assim como a Bitcoin. Mas você tem uma camada 2, são outras blockchains que se conectam com as blockchains de camada 1. Então, uma conversa com a outra, só que já existe camada 3. Então, quando você começa a estudar tudo isso, você fala, caraca, isso é um negócio que não tem fim. Tanto que eu falei, tipo, quanto mais você estuda, menos você sabe. É terrível. Terrível, terrível. Então, a melhor forma é você estar com pessoas que já estão sabendo os prós e contras de cada rede, que sabem quais são os protocolos que vale a pena investir tempo. Porque hoje, se você parar para sair caçando o protocolo... Enlouquece. Não, você perde um... nossa, Vini, você perde um tempo infinito. Então, você não consegue falar assim, putz, eu vou desenvolver no protocolo tal, vou desenvolver em tal rede, vou desenvolver em tal lugar. Você não sabe, porque tem um melhor do que o outro. E sem brincadeira, é um melhor do que o outro. Cara, imagina, é muita coisa, muita coisa. Hoje, como que a gente... Além dos passos de você ter um mentor, tal, mas tem alguma empresa, algum órgão que regulamenta tudo isso? Olha, estão surgindo vários, né? Hoje, como isso está muito no começo, eu gosto de brincar que a gente está numa bolha da internet Web3. Pode ser uma bolha Web3. Porque assim como a internet lá atrás, na primeira bolha, ninguém acreditava na internet. Verdade. Fato. Ninguém acreditava. O pessoal achava uma loucura. Uma World Wide Web que ia conectar todo o planeta. Era um negócio que era, assim... E hoje as pessoas não vivem sem. Não vivem sem. Só que a bolha da internet estourou em meados de 95, 98, 2000. A gente está vivendo uma nova bolha. A Web3, ela vai ser uma realidade. Quem está trabalhando, estudando Web3, está criando pavimentando o caminho desse novo momento. E existem poucas empresas pouquíssimas. Dá para contar no dedo. A Confraria Web3, hoje eu fundei a Confraria Web3, eu sou embaixador da Ecolab, que é um instituto de pesquisa de blockchain nacional.
né? E hoje existem pouquíssimos órgãos, pouquíssimas pessoas envolvidas. Eu arrisco dizer que quem vem para esse universo e começa a pesquisar, a estudar de maneira séria, está pavimentando o caminho para um novo momento, que é para ser um futuro Steve Jobs, um futuro Mark Zuckerberg, um futuro Bill Gates, porque as pessoas que estão desenvolvendo nesse novo momento da internet. Entendo. E a rentabilidade disso, como que funciona? Seria o mesmo que você me perguntar, você iria investir em uma empresa que vende produtos pela internet, que dá acesso para vender produtos para outras pessoas pela internet, isso lá em 98, é a mesma pergunta que você está me fazendo agora. Tipo, imagina a gente em 98, Você investiria em tráfego pago, né, em 90? Eu vou falar assim, eu tô em 98, eu tenho um aplicativo aqui que você pode mandar mensagem para outra pessoa, você investiria em mim? Aí você fala, pô, não, isso é uma besteira. Aí era o WhatsApp. Entendo. É que é realmente um mundo totalmente novo, sim, né? Sim, a gente está falando de novos... É porque assim, para quem olha, a maioria das pessoas ou vai para cripto, ou ele vai porque o Mark Zuckerberg falou muito sobre vida virtual, Sim. sobre comprar um NFT, ou comprar um ativo, e não tem essa visão gigantesca do que é. Né? Eu acho que eu, Vinícius, não tenho essa visão como um todo, mesmo trabalhando com marketing digital, Sim. sei lá, há 14 anos. Sim. Né? Não... Eu tô desenvolvendo um material que é inspirado nesses 20 anos de carreira, né? Que é um material chamado Ecossistema Colaborativo, Modelo de Ecossistema Colaborativo, que basicamente é um modelo de negócios, uma arquitetura, para você ter uma empresa que divide valor entre todos os atores. Certo. A Web3 vai tornar isso possível. Só que qual que é o tamanho? Eu estou falando de tamanho mesmo, que é você ter um sistema operacional para você fazer governança de um país, por exemplo. Eu fico imaginando esse impacto realmente de algo que é literalmente transparente numa política que nós temos hoje, num processo Vini, de empresas que nós temos hoje. A gente está falando exatamente disso, porque a transformação real que vai acontecer é o seguinte: a blockchain, ela permite, por exemplo, você criar todo um sistema operacional com programação, onde você vira e fala assim, você vai pagar 50% do seu salário de imposto, só que você vai ver o seu 50% do seu salário realmente funcionando. Você vai conseguir traquear e você vai saber quanto está sendo investido dos 50% que você está pagando, está sendo investido na educação, está sendo investido na segurança, está sendo investido... Só que isso tipo de uma maneira 100% auditável e transparente. Para toda a população. Para toda a população. Isso é revolucionário, assim. É muito revolucionário. É impossível porque como tem esse traqueamento de tudo, você, por exemplo, não conseguiria desviar dinheiro. Qual que é o dinheiro mais irrastreável que tem hoje no planeta? É o dinheiro de papel. E é por isso que o governo está podando, né, certas coisas o tempo todo para a evolução disso. Mas eu acho que como você falou, é algo natural. É natural. Que vai crescer. Porque daí você pensa num sistema de governança desse tipo, a gente vai ter o pagamento de imposto, a gente vai pagar 50% do nosso salário de imposto, mas a gente vai pagar feliz. Porque a gente vai ter o melhor hospital, mais infraestruturas, melhor educação, melhor não sei o quê. Porque o problema não é pagar imposto, o problema é o mau uso. Verdade. Um último recado pro pessoal, meu querido. Olha, pessoal, quem quiser, acho que acompanhar um pouco dessas minhas loucuras e maluquices, pode me acompanhar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eu também... Juliano Kimura. Juliano Kimura. Também estou nas redes sociais descentralizadas, a prova de censura também. Né? Então, depois você vai mandar os links para eu colocar aqui. Manda, a gente coloca lá, tem o perfil no Nostal, tem o perfil nessas redes. Mas por enquanto o mainstream é aqui. Pode ser cancelado a qualquer momento.
Fica a dica. Né? Começa por aí. Então, é bom a gente... Principalmente com esse novo evento que o Pablo tá fazendo. Rapaz do céu. Corram para as colinas, corram para blockchain. É mais ou menos isso. Rapaz, tá complicado. Então, assim, quem quiser, vem aprender comigo, vem aprender com a gente. Também a gente ajuda aí os projetos que querem migrar para esse universo, né, para entender. Eu estou ajudando algumas empresas a fazer tokenização, a começar a implementar inteligência artificial dentro das empresas também, o que a gente falou. Inclusive, eu acho que isso é um movimento muito natural. A gente vai começar a ter muitas agências de inteligência artificial. Sim, com certeza, com certeza. Assim como a gente tinha agência de redes sociais. Porque a agência de marketing digital já não existe mais. Agências de tráfego, agências de redes sociais, que são coisas mais nichadas, já estão deixando de existir. A verdade é essa. O modelo que vai ter novo é simples. E eu posso falar, acho que assim, para o futuro, a gente vai ter mais tempo para o ser humano. Então, o foco para o futuro é experiência. Com certeza. Sabe o que é? Evento presencial, é encontro, é aula, é jantar, é confraria. Networking. Networking. Por quê? Porque as pessoas vão precisar de experiências. Porque o digital está saturado, o digital vai saturar. A teoria da internet morta já diz que boa parte das interações na internet é automatização. Sim, verdade. As pessoas estão precisando de calor humano, precisam ter esse tete a tete, porque, mano... E a gente vai ter esse tempo. Sabe por que a gente vai ter esse tempo? Porque a máquina vai trabalhar pra gente. Eu não sei se só eu vejo isso, mas assim... Vejo. Eu acho excelente. Tomara que não Lógico exista emprego no futuro e eu não tenha que trabalhar mais e, tipo, eu possa ficar na praia o dia inteiro. Desde que você tenha conhecimento e experiência para poder criar algo para si só, tá ótimo. É isso aí também. Deixa eles trabalhando pra gente. É isso aí. É isso aí. Juliano, mais uma vez, meu querido amigo, muito obrigado por você ter vindo, por a gente ter trocado essas conversas aí. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui pra gente poder falar um pouco mais uma próxima vez, né? Agradeço de verdade do coração essa amizade que nós temos. Meus queridos amigos, assim se encerra mais um episódio aqui da Google Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar seus negócios. Permaneça bem, que Deus acompanhe a sua jornada e nos vemos num próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.